A Cecília Meirelles, gente, ela é uma autora modernista, ela é do segundo tempo modernista e tal, embora ela não se encaixe muito naquela literatura social, ela é uma literatura assim, meio neossimbolista, que a gente fala que ela é a principal representante do neossimbolismo, né, da década de 30, década de 40. Esse livro aqui especificamente é da década de 50 já, tá? E esse livro meio que destoa do resto dos livros dela. Né? Os livros dela são muito líricos, muito sentimentais, né? Uma poesia muito musical, por isso neossimbolista e tal. Esse livro aqui é um livro mais crítico, né? Uma coisa assim mais objetiva, mais, digamos assim, até mais encaixado no que a gente chama do segundo tempo, né? Uma poesia mais participativa dos dramas sociais. Só que não os dramas presentes, como fazia o segundo tempo. O segundo tempo ia falar sobre os dramas sociais da década de 30, né? A crise econômica, a própria guerra, a ditadura Vargas, aquela coisa toda. O que acontece aqui? Esse livro é resultado de um trabalho de pesquisa que a Cecília Meirelles fez em cima da Inconfidência Mineira. Tá? Ela fez uma viagem, como você tem até hoje, né, aquelas viagens turísticas que você faz lá para Ouro Preto, para cidades históricas de Minas e tal, e ela ficou impressionada, né, com a cidade, com os resquícios, né, da Inconfidência Mineira, os prédios, aquela coisa toda, mas principalmente ela fala com a atmosfera que havia lá. E aí ela se debruçou, né, fez uma pesquisa histórica, e a partir dessa pesquisa histórica ela escreveu o Romanceiro da Inconfidência. Tá? Então, assim, quando a gente vai falar de contexto sociocultural, essa obra não está relacionada com o contexto da época em que ela foi escrita, na década de 50, com a modernidade do século XX. O contexto que ela traz é o contexto da Inconfidência Mineira. Tá? Então nós temos que pensar no que nós tínhamos no Brasil no século XVIII, nos anos 700. O que nós tínhamos? O ciclo do ouro, né, que fez com que toda a atividade que antes se concentrava na Bahia, no ciclo do açúcar, passou a se concentrar nas cidades históricas de Minas, por causa do ciclo do ouro, né? E principalmente a Inconfidência Mineira, tá? Que foi o primeiro levante, né, contra Portugal, contra os altos impostos, a exploração portuguesa, e que acabou com a morte do Tiradentes, né, como exemplo e tal, e depois ele vira um mártir da liberdade e tal, retomado depois pela República Brasileira ali no final do século XIX. Tá? Então, a Cecília fez essa pesquisa histórica e escreveu este livro aqui, Romanceiro da Inconfidência. Primeiro, rapidamente, de onde que vem esse título? Tá? São poemas, e esses poemas serão chamados de romances. Aí você vai falar assim, peraí, mas romance não é uma narrativa feita em prosa? Modernamente, sim. Só que o romance, na Idade Média, eram narrativas feitas em verso. Tá? Então, por isso que ela chama os poemas dela de romance, e ela vai numerando, romance 1, romance 2, romance 3, em cada parte, né, porque o livro está dividido em 5 partes, ela vai numerando aí os seus romances. Tá? Cada poema, então, seria uma referência a esse passado. E aí o que ela faz? Ela vai contar a história da Inconfidência, ela vai contar a história desde a descoberta do ouro. Então ela começa assim mostrando o cenário, né? A chegada, a descoberta do ouro, a vinda dos negros para explorar, né? Ouro, diamante lá, a riqueza que vai crescendo, aquela coisa, a ambição que vai crescendo, vai falando de figuras históricas e tal, e depois vai passando, né? Aí vem o levante, as pessoas inconformadas com os altos impostos cobrados por Portugal, querendo independência, querendo um governo local, começa aqueles fuxicos, não sei o que, Portugal descobre, e aí parte para cima desses inconfidentes, eles são presos, Tiradentes é executado, né, como exemplo, esquartejado em praça, enforcado, esquartejado na praça, como exemplo e tal. Você conhece da história, né, Tiradentes era o mais pobrezinho, né, acabou sendo vítima ali dessa armação toda, né? Ele talvez fosse o mais ingênuo, que mais acreditava realmente no movimento da liberdade e tal, os outros tinham mais interesses econômicos, mas ele acabou sendo usado, né, como bode expiatório, como exemplo ali. Mas outros também sofreram consequências, principalmente os poetas árcades, né? Tomás Antônio Gonzaga, Silva Varenga, Cláudio Manuel da Costa. Então eles sofreram consequências também
porque eles estavam associados com essa Inconfidência. E aí é narrado tudo isso. Ela vai contando toda essa história, né? Como que se deu as ideias da Inconfidência, como elas foram chegando e tal. Depois a gente vai mostrar como que isso está dividido em partes, tá? Então é esse ambiente, né, da época que é o contexto sociocultural aí, beleza? Mas se eu for falar do estilo de época, não, o estilo de época aqui, gente, é moderno, né? Mas misturado com o neoclassicismo. Porque a linguagem, você fala, é uma linguagem mais moderna, não é a linguagem que se usava lá no estilo clássico e tal. A estrutura também não é aquela estrutura clássica, né, do período do chamado neoclassicismo que predomina no século XVIII. Tá? Mas tem ainda algumas métricas, alguma coisa. Na verdade, imita mais o estilo medieval dos romanceiros aí. Tá? O que importa é o seguinte, ó. A gente vai falar um pouco sobre a estrutura do livro, né? Mas eles não vão perguntar assim, a que estilo de época pertence. Mas, é uma obra que foi escrita dentro da modernidade, né, no período moderno, mas com retomada de alguns elementos temáticos e até estilísticos do neoclassicismo do século XVIII. Tá? Como eu falei, é uma revisão lírica de fatos históricos. Isso é importante, tá, gente? Porque você fala assim, mas professor, é uma narrativa histórica? Não. Ela é baseada em fatos históricos, mas é uma criação lírica. Então, assim, história é uma coisa, poesia é outra, né? Já dizia o filósofo lá. A história ela tem um compromisso com a verdade, com os fatos, né, e tal. A poesia não, a poesia é criação livre. O que nós temos aqui? Uma mistura. Então ela estudou, ela retomou, ela vai em cima de fatos ocorridos realmente, mas ela dá a sua versão. E é uma versão subjetiva. É uma versão assim, a gente percebe o eu lírico comovido com o drama, com o sofrimento dos Inconfidentes, né? Irritado, incomodado, revoltado com as injustiças, né? Com os algozes, com quem denunciou, com o governo português, né? O reino português, com as suas ordens. Então, há uma manifestação lírica em torno desses fatos históricos. Então, por isso que a gente fala, é uma revisão lírica, né, uma recriação lírica de fatos históricos, né, parte de uma pesquisa, mas ela ela coloca ali a sua emoção, o seu ponto de vista pessoal nesses poemas aí, tá? A estrutura formal. Você tem aqui poemas narrativos, tá? Então, assim, são poemas que vão contando fatos, contando histórias, mais ou menos como no caso do Fernando Pessoa. Tá? Não é um poema só, como é os Lusíadas, né, que tem uma sequência, são vários poemas, mas eles vão pegando fatos históricos, vão ressaltando fatos históricos aí. Tá? Então a gente pode chamar de poemas narrativos. E esses poemas, eles têm métricas, rimas, estrofação muito variada. Né? Então não tem uma regularidade. Tem poemas que não tem estrofação regular. Né? Tem estrofas variadas. Tem poemas que não tem rima. Tem poemas que não tem métrica regular, são versos livres. Agora, tem outros que têm métrica, tem outros que têm rima, ou que tem os dois. O que a gente pode dizer é o seguinte, ó, entre os poemas que têm rima, você tem digamos assim, um predomínio do verso curto, o verso redondilho. Tanto o redondilho maior, de 7 sílabas, quanto o redondilho menor, de 5 sílabas. Tá? Então a maioria dos poemas que tem métrica são em métrica redondilha, tá? 7 ou 5 sílabas. Por quê? Porque, como eu falei, gente, ela retoma uma estrutura medieval, né? Que é narrar em forma de versos. E a estrutura medieval dominante, né, na métrica são os versos redondilhos. Quer dizer, o que eles usavam na época ou era o verso de 7 sílabas ou era o verso de 5 sílabas. Então acaba aparecendo isso também aí. E aí você tem que tomar cuidado, tá, gente? Porque eles podem fazer cobrança em cima disso. Né, de retomar, né, essa estrutura da narrativa medieval, do verso curto e tal, eles podem fazer alguma referência em relação a isso. Então fiquem atentos, tá? Temas dominantes ao longo do livro como um todo. Bom, começa falando da ambição, né, do ciclo do ouro, que é o tema que vai perdurar, né, todos os fatos, né, tem como causa essa ambição. Né? Às vezes a ambição individual, né, das pessoas que estão explorando ali, a ambição governamental, né, de Portugal, né, do reino português em cima disso e tal. Então esse é o tema dominante, tá
tudo envolvido com esse ciclo do ouro aí, e com a ambição que ele provoca. Os conflitos políticos e sociais da época, né? Então, aquela coisa que eu falei para vocês, né? Que os brasileiros, não é chamado de brasileiro ainda porque o país ainda não era independente, né? Mas aqueles que estavam já acomodados, que tinham decidido viver aqui e tal, formar família aqui, por isso é chamado de brasileiros, eles estavam inconformados em ter que ceder suas riquezas, isso já desde do século anterior, desde o ciclo do açúcar, né? Para sustentar Portugal, para sustentar a nobreza portuguesa e tal, e as suas megalomanias lá. Tá? Então havia esses conflitos políticos e aí começava a surgir o desejo, começava a fomentar a ideia de um governo independente, né? Tem que ser dominado por um governo do outro lado do mar, né? Por que não pode ter um governo local e tal? E começa a aparecer isso aí, tá? E os conflitos sociais também. Então você tinha brigas, né, entre poderosos aqui mesmo, né? Invejas, pessoas usando muitas vezes do seu poder econômico, né, para se impor politicamente, socialmente. Então tem alguns conflitos que aparecem ali, mas principalmente os conflitos políticos. Tiradentes é um dos temas fortes aí também, né? Então ele é enaltecido como herói, tá? Como mártir da liberdade, mártir da Inconfidência, aquela coisa toda. Então Tiradentes é uma figura central, uma figura que aparece muito, e os poetas árcades do movimento também. Então, principalmente o Tomás Antônio Gonzaga, a história de amor dele, a tragédia de amor dele com a Marília, né? O Tomás Antônio Gonzaga é autor da Marília de Dirceu. E você sabe que ele foi preso e aí ele foi separado da sua Marília. Ela foi para um convento e ele foi depois expulso do Brasil, foi exilado para Moçambique e aí eles nunca mais se viram, né? Então essa tragédia que aparece nos versos do Tomás Antônio Gonzaga lá no Marília de Dirceu são reaproveitados aqui também, tá? Aqui um detalhe, gente, que é o seguinte, ó. Todos os prisioneiros, porque teve prisioneiros que eram pessoas importantes, ricas, né, comerciantes de ouro e tal, teve artistas, teve os poetas que foram presos, praticamente todos os poetas foram presos aí, e teve o Tiradentes que foi preso também. O Tiradentes era aquele alferes é uma pessoa ali do baixo clero, né, do exército, que encampou essa ideia, né, da liberdade e tal. Então ele vinha para a linha de frente, ele pegava o cavalo, ele ia promovendo o germe da liberdade, né, da Inconfidência entre o povo. E por isso ele acabou sendo a grande vítima ali, né? Era o que tinha menos costa quente, né, menos poder, e acabou sendo usado como exemplo. Os outros, eles ficaram presos durante cerca de 3 anos. Houve todo aquele processo de julgamento. Tiradentes foi morto 3 anos depois da Inconfidência. Aí veio a sentença, né, dada pela rainha de Portugal. Tiradentes é morto e os outros são exilados, são expulsos do Brasil, né? Então foram confiscados seus bens e tal e foram expulsos do Brasil. A única outra morte que houve foi do Cláudio Manuel da Costa. Só que a versão oficial, porque eles foram torturados, logo que eles foram presos, obviamente eles foram torturados para denunciar os outros, aquela coisa toda. A versão oficial dada é que ele se enforcou, que ele cometeu suicídio na prisão. Tá? Mas essa história muitas vezes é meio mal contada. Alguns falam que na verdade ele não resistiu às torturas, aos maus tratos e morreu na prisão. Tá? Mas oficialmente, né, morto como sentença da Inconfidência foi só Tiradentes. Beleza? Prof, o senhor sabe dizer o porquê a Cecília retorna a esse estilo da Idade Média? Na verdade, ela foi uma opção dela, tá? Como ela queria, a ideia, ela falava, né, em alguns textos, algumas cartas, que ela queria fazer, que ela queria narrar, que ela queria contar a história da Inconfidência, só que com esse aspecto lírico, né? Passando a versão dela, a versão subjetiva dela. E nesse caso, a melhor estrutura para ela, já que ela era uma poeta, né? Ela não era uma cronista, uma escritora de prosa, seria o modelo dos romances medievais, tá? Que eram narrativas feitas em verso. Então acho que isso foi natural.
Né? Quer dizer, talvez até nem tenha sido planejado, nem tenha sido pensado. Ela falou, olha, vou fazer essa narrativa inversa e tal. E ao fazer isso, ela estava automaticamente retomando esse modelo medieval. Né? Não posso nem afirmar que ela fez isso conscientemente, né? Que ela foi se inspirar nisso. Né? Mas ela fez isso. E ao fazer isso, né, o uso do verso curto também facilita, porque o verso longo, gente, ele é um verso mais para reflexão, né, reflexão mais filosófica, por isso que é o verso preferido dos clássicos. O verso, quando você tem uma coisa mais narrativa, como era na Idade Média, prefere-se o verso curto. Tá? Mesmo na antiguidade, né, quando você tem lá as cantigas trovadorescas, né, que às vezes elas contavam historinhas também, né, você usava o verso curto também, então é uma estrutura mais medieval. Beleza? Bom, aqui eu queria chamar a atenção para isso aqui, ó, gente. Como eu falei para vocês, você tem uma divisão da obra de acordo com a temática. Essa divisão ela não é física, tá? Ela não está necessariamente física em todas as edições lá. Mas a gente consegue perceber o seguinte, ó. São 5 partes bem distintas. Na primeira parte, você tem a apresentação do ambiente físico e o contexto social do movimento. Então ela vai lá, ela faz uma descrição, né, de como era Minas Gerais, né, os morros, os rios onde se encontrava ouro e tal. Esse ambiente físico característico. E o contexto social. Né? Então a riqueza, o que ela gerava, né? Então novos ricos, a história da Chica da Silva, né? Que por quem se apaixonou um homem muito rico, né? Explorador de ouro lá que tinha muito dinheiro, tinha muito poder e tal, então ela se tornou aquela figura meio mítica, né, do movimento. Então ela vai pegando ela vai apresentando esse ambiente aí, tá? Isso pega assim, tem alguns que não são, alguns poemas são chamados assim, fala inicial, cenário, e outros são chamados romance, tá? Então do romance 1 ao romance 19. Romance 1, romance 2, romance 3, e tem um título do lado de cada um desses romances aí. Aí vem a segunda parte. A segunda parte, gente, é a parte mais longa, é onde você tem o maior número. Por exemplo, você tem 3 poemas iniciais, né? Na verdade, 2, cenário. Opa, deixa eu voltar aqui. E fala dos antiga Vila Rica, né? Ouro Preto hoje, eu acho. Acho que é Vila Rica, virou Ouro Preto, alguma coisa assim. Não peça a história. E aí os romances do 20 até o 47. Tá? E ainda mais né, fala aos pusilânimes, né? Uma fala assim aos traidores, né? aos carrascos, esses são os pusilânimes. Então aqui você tem o maior número de poemas, e aqui você tem as ideias, né? Então as ideias, a articulação do movimento, então como que eles se encontravam, como que começavam a surgir as ideias, muito inspiradas, né, na Revolução Francesa, então aquela coisa, né, de liberdade, igualdade, aquela coisa, como que eles iam se encontrando e tal, e o seu fracasso, né, quando eles são traídos, né, que são descobertos e são presos. Então mostra toda essa situação aqui. Tá? A terceira parte vai focar nas 2 mortes que eu falei para vocês. Primeiro o suicídio de Cláudio Manuel da Costa, mas principalmente a morte de Tiradentes. Então vai falar toda a trajetória de Tiradentes, né? Como que ele foi julgado, como que ele foi condenado e como que ele foi morto, esquartejado lá em praça pública, né? Quase que um espetáculo público para o povo todo para servir de exemplo ali. Tá? A quarta parte foca nas consequências para outros 2, porque esses aqui morreram, né? Os outros sofreram outros tipos de consequência. Para Tomás Antônio Gonzaga e Alvarenga Peixoto, que são os outros 2 grandes poetas aí. O Tomás Antônio Gonzaga é o grande poeta do arcadismo brasileiro aí. Então as consequências eles foram, primeiro, todos os seus bens foram confiscados, tá? Principalmente do Alvarenga Peixoto, que tinha um pouco mais, e eles ficaram presos durante 3 anos e depois foram exilados, foram expulsos do Brasil. Para o Tomás Antônio Gonzaga, a maior consequência é separar da sua Marília, né? Com quem ele estava apaixonado, fazendo poesia, preparado para casar com ela, e aí foi separado e nunca mais se encontraram. Ela ficou esperando para ele o resto da vida e ele foi para Moçambique e lá acabou se casando com uma viúva, né, e tocando a vida dele lá, tá? Mas nunca esqueceu a sua amada ali. Então a parte também, né, essa história tá ligada, quando você vai para Ouro Preto, para aqueles cidades históricas, os guias turísticos contam a história, né, dramatizando, né, a tragédia de amor do Tomás Antônio Gonzaga, que foi preso como inconfidente, que foi separado da sua amada e tal.
Então ela faz isso aqui também. E depois até a última parte, né, que é a conclusão, que tem formado pelo retrato de Maria Helena Antônio Dias, né, que mostra ela decadente, né, desiludida, com a ausência do seu amado. Novamente um cenário que seria o cenário mais atual agora, né, como seria essas cidades agora, né, históricas. E aí pega também esses romances aqui dos 81 até 85. É a parte mais curta aqui, tá? E fecha com a última fala aqui, fala aos Inconfidentes Mortos, tá? Então você tem, como eu queria mostrar isso aqui para vocês pelo seguinte, ó. Isso aqui eu usei para fazer a minha análise lá no vestibular, né? Análise completa. Então eu colocava assim de cores diferentes, né? Os poemas que eu analisava de acordo com as cores, sabia de que parte era cada um. Mas o que eu quero que vocês observem é o seguinte, ó. Você tem uma história sendo narrada. Ela está contando a história da Inconfidência, né? Desde antes do movimento Inconfidente, como começou, o ciclo do ouro, o crescimento das pessoas, o crescimento do interesse de Portugal, né? A riqueza começando a aumentar cada vez mais e crescendo o interesse de Portugal. Aí começam as ideias de revolucionárias, de liberdade e tal. A reação, né, da metrópole, né? Caçando esses inconfidentes, os castigos e tal. E o desfecho final, né? Com digamos assim, uma reflexão, né, sobre o sentido, o valor que eles têm, né, essa história, esses movimentos históricos aí. Só para encerrar aqui, depois eu respondo a sua pergunta, eu peguei aqui um exemplo para vocês, né, que é a fala inicial, né, como que começa ali o livro, né, é um fragmento, né, o poema é mais longo. Veja o que ela diz, ó. Não posso mover meus passos por esse atroz labirinto de esquecimento e cegueira em que amores e ódios vão, pois sinto bater os sinos, percebo o roçar das rezas, vejo o arrepio da morte, a voz da condenação. Avisto a negra masmorra e a sombra do carcereiro que transita sobre angústias com chaves no coração. Descubro as altas madeiras do excessivo cadafalso. Cadafalso é o lugar onde Tiradentes foi enforcado, né? E por muros e janelas o pasmo da multidão. Observe, gente, que ela começa assim. Eu, né, sujeito lírico que está falando, tal, a figura da Cecília Meirelles, no momento presente estou passando por essa realidade presente, né, que seria ali o século XX, né, metade do século XX, e eu não consigo deixar de me sentir comovida, né, emocionada, com o que essas masmorras representam, o que esses prédios, né, o que essa história representa dos Inconfidentes. Então ela começa dizendo isso, né, que ela se sente tocada e que ela precisa colocar isso para fora, que ela precisa expor isso que ela está sentindo. E aí ela vai começar então a contar essa história do modo dela, né, expondo o seu ponto de vista. Então ela não é imparcial nessa história. Tá? Ela fica claramente condenando, né, os algozes de Tiradentes, os responsáveis aí pelo fracasso, né, da Inconfidência, o traidor, né, que traiu os Inconfidentes, que denunciou, enfim, ela se posiciona claramente, né, nisso e passa a sua visão lírica, né, que ela está indignada, que ela se sente comovida com o sofrimento desses personagens, desses heróis inconfidentes aí. Quanto à estrutura, observe que são versos brancos, né? Portanto, eles não têm rimas, porém têm métrica regular. Todos eles têm redondilha maior. Tá? Eu falei para vocês, acaba predominando esse tipo de verso aí. Beleza? O Enzo está perguntando assim, Cecília fala muito da Maria I no estado de loucura. Era a rainha de Portugal, né, nessa época, e teria sido ordem dela, né, esse castigo aos inconfidentes aí. Então, Cecília fala muito de Maria I no estado de loucura no final do livro. Isso pode ser um jeito de criticar a exploração de Portugal ao dizer que é uma forma louca de submissão no Brasil? É uma forma de leitura. Você pode pensar dessa forma, sim. Né? Quer dizer, não era algo aceitável racionalmente, né? A forma como era feita essa exploração não se justificava, era quase que uma obsessão louca, né? Portugal é aquilo que eu sempre falo, gente. Portugal teve duas grandes momentos, ganhou duas vezes na loteria.
Primeiro quando descobriu o caminho marítimo para as Índias, né? Passou a explorar aquilo lá, mas logo perdeu tudo, foi superado por outras nações. E a segunda chance foi quando descobriu o ouro aqui no Brasil. O ouro que saía daqui era enorme. Só que o ouro foi usado para financiar a Revolução Industrial Inglesa, né? Para pagar, né? A França, para não ser invadido pela França, enfim. Ou para alguns projetos malucos dos reis de Portugal, né? Alguns prédios que não se justifica, principalmente na igreja e tal. Então, o que você tem é uma situação que, digamos assim, Portugal estaria, né, como eu estou entendendo que você está falando, refletido nessa figura, né, da sua rainha já totalmente louca aí. E realmente a Cecília fala muito disso ao longo do livro como um todo. Tá? Então pode-se fazer essa associação, sim, como você está colocando.